Bem, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do Vivendo e Aprendendo, nessa semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Temos aqui, na nossa entrevistada, na nossa conversa de hoje, a Dona Isis Bruder, que é uma pioneira, que tem uma participação grande na história da cidade de Maringá. E, Dona Isis, perguntando, continuando a nossa conversa, a senhora falou da geada de 75, a senhora estava aqui. Como é que foi estar nesse momento aqui da cidade? Foi um momento muito triste, né? Muitas pessoas perderam tudo, porque os cafezais foram todos queimados, né? E até as autoridades diziam assim, as plantas queimaram, mas nós temos a terra. E todo o motivo do progresso da nossa região, o progresso de Maringá, é por causa da nossa terra vermelha, né? Esse barro que a gente reclamava tanto do barro, mas essa é a razão de que a cidade continuou, toda a região do norte do Paraná continuou dando volta por cima, né, de uma crise tão grande. Que foi um dia, de repente, né, a senhora comentou, um domingo, né, e de repente aquele frio, tudo queimado, café. Aqui basicamente era só café que tinha, na região toda? É, a força toda era café. E aí viveu essa transformação, a região se renovou em cima disso, né, dessa mudança, né, de sair da cultura só do café, e aí tem que diversificar, porque, como a senhora colocou, o nosso grande tesouro sempre iniciou essa região com uma terra muito fértil, né, esse barro, esse pó que a gente reclama, que dá sujeira, mas é a grande riqueza, né, que alavancou esse começo. E aí as pessoas foram tendo que resolver. Muitas saíram daqui ou todo mundo basicamente continua aqui, Dona Isis? Como é que... Houve uma ideia geral de diversificar, né? Passar para outro tipo de plantações, de recursos. Foi bom. Foi bom. Acabou sendo bom, né? Às vezes a gente olha, né? Hoje se fala muito que crise também é um sinal, pode ser um sinal de oportunidade, né? Todo um grande problema pode, na verdade, gerar uma decisão e uma ruptura, né, um caminho novo, e aí nesse caminho novo melhor do que até o anterior, né? Talvez se a região continuasse com café até hoje, não teria o desenvolvimento todo que tem, né, a nossa região, toda a região aqui do norte do estado. E, Dona Isis, a senhora sempre teve muito envolvimento com os projetos sociais ligados a mulheres. Por exemplo, a senhora me comentou, a senhora ficou 11 anos trabalhando com a recuperação de presidiárias, mulheres que estão nessa situação aí tão difícil. Como é que é o trabalho nesse ambiente? Bom, eu liderava um grupo de mulheres, não era só eu, não era só né? a senhora. Evidente que não poderia fazer. E nós íamos no presídio, levávamos trabalho manual para elas fazerem, retribuímos alguma coisa financeiramente para elas, né? E levávamos a palavra de Deus, o conforto que Jesus dá, né? E houve muitas que se recuperaram, tivemos notícias depois, né? E muitas não foram muitas, mas algumas. Mas foi uma bênção, durante 11 anos eu viver ali. Um grupo, como é que funcionava? Vocês iam com um grupo de 4, 5, maior, menor? Qual que era o tamanho do grupo? 4, 5 no máximo, né? E entrávamos na cela com elas, né? Conversávamos, contávamos os problemas delas. Um dia eu estava lá e veio a notícia da condenação de uma. Puxa. E ela gritava, desesperada. Eu pude assistir tudo isso, né? Mas já havia alguém lá dentro da prisão que tinha se encontrado com Jesus e era um conforto para elas. Orava com elas, lia a Bíblia com elas. Então, já havia alguém lá testemunhando e aliviando as dores, né? Porque é um ambiente de muito sofrimento, né, Dona Isis? Um ambiente de muito, acho que a gente sabe que a pessoa quando chega numa circunstância dessa tem uma história geralmente muito triste, né, que vem lá de trás e foi chegando e culminou com isso. Como é que é essa motivação da senhora? Porque não é só esse trabalho, eu estou só pegando um dos exemplos, mas a senhora tem uma história de vida muito ligada a cuidar do próximo, né? Cuidar dessa pessoa que está... de onde que vem essa motivação, Dona Isis? Assim, por que a senhora faz isso? Quando muita gente, de repente, ficaria em casa, preocupada só com seus problemas, olhando somente para a sua vida.
Bom, eu quando criança, o meu pai era um homem rico e perdeu tudo na crise de 29. Então, ele perdeu e nós viemos para o Paraná e eu tive, durante muitos anos, uns 12 anos de extrema pobreza. E eu vi o quanto que a minha mãe lutava para a gente sobreexistir, né? Depois meu pai faleceu e a minha mãe continuou conosco em muita pobreza. Então isso me faz compreender a situação das pessoas, né? Eu dou graças a Deus pelos 12 anos, 13 de muita pobreza. Quando eu vejo alguém muito pobre, eu lembro da minha infância. Desse momento que a senhora viveu toda essa... E eu lembro que muitas pessoas, Deus providenciou para nós, que nos ajudaram, que nos levantaram, nos aconselharam, né? Então, quando eu lembro disso, eu sinto um dever diante de Jesus de ser testemunha para essas pessoas, né? Estendendo a mão. Porque não adianta falar, tem que ser com atitudes, né? Quer dizer, não adianta só, eu vou ajudar, gastar o tempo, gastar a sua energia, às vezes gastar o seu recurso e fazer E principalmente assim, orientar as pessoas a respeito de documentos, de trabalho, de possibilidades de melhora, né? Porque eu tive muita gente que me socorreu, e socorreu a minha família nessa época, né? Então eu vi que foi a mão de Deus, então eu quero continuar a fazer a mesma coisa que ele fez comigo. E a senhora falou um ponto muito importante, né? Às vezes essa orientação, né? Porque às vezes a pessoa está numa situação dessa, mas quer superar, ela precisa daquela ajuda no momento, mas ela precisa de uma orientação para que ela mesma, lá na frente, possa até conseguir o seu sustento, conseguir, né, a sua liberdade até de não precisar tanto dessa ajuda, né? Acho que essa a senhora falou uma coisa... Essa é a intenção.